Fala, torcedor rubro-negro, temos um corte aqui da equipe F, da ESPN Brasil, já deixando os créditos aí na descrição como direitos de imagem, repercutindo sobre a chegada do Jorginho ao Flamengo e sua entrevista, e também da possível saída do Gerson para o Zenit após o Mundial de Clube. Galera, já dá uma moral aí, ó. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, que vai ajudar demais o nosso trabalho. E é isso aí, vamos para o vídeo. E quem falou pela primeira vez em entrevista coletiva hoje, apresentação do Jorginho, jogador internacional, jogador vencedor de Eurocopa, jogador que honrou as cores da seleção italiana, foi muito bem na seleção italiana e estava no Arsenal da Inglaterra, volta ao Brasil depois de muitos anos, fez praticamente toda a carreira no futebol europeu, Itália, depois Inglaterra. O Jorginho falou hoje, como eu disse, pela primeira vez. Se você for esporte, irá acompanhar agora parte dessa apresentação, um trecho da coletiva de apresentação do reforço rubro-negro. Não, acredito que hoje o Flamengo está numa posição muito boa, com um nível muito alto, nível de jogador, nível de estrutura, nível de organização, todo o suporte que estão me dando. Acredito que tem chegado um momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui e depois de ter passado por dois países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir bem para poder criar a minha história no meu país e poder deixar o meu legado aqui também. A minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Camisa 21 tem vários motivos, né? Primeiro pelo fato de que foi o ano mais importante da minha carreira, é o DDD Rio de Janeiro, é a data de nascimento de um dos meus filhos, então é um número que eu tenho certeza que já foi, está sendo e vai ser muito especial para mim. Se você ouviu bem, Rafael Prats, eu gosto de jogar de 5. Pulgar que se cuide, que jogue ainda mais. Pulgar que se cuide, que o Jorginho também saiba que vai ter que disputar a posição, né, Plihal? Porque Jorginho assim, que se cuide. também, né? É outro tipo de jogador. O Felipe Luiz ganha um meio-campista que dará ao time quando ele tiver condição de jogar e quando ele puder jogar, um outro perfil de time, né? O Pulgar é um jogador que marca muito, sai para o jogo também, não é só marcador, não. Desarma muito, se apresenta muito para jogar. E tem um momento muito bom. Às vezes até equilibra um pouquinho os setores do time. O Jorginho é um jogador mais de bola no pé. Né? A gente vai ter de ver como ele fisicamente está voltando ao Brasil. Ele jogou menos no Arsenal. Né? A grande imagem do Jorginho na Inglaterra é no Chelsea. Né? Que ele teve momentos muito bons, até concorreu ao prêmio de melhor jogador do mundo no ano que ele falou, foi campeão europeu com a seleção italiana. É um jogador que gosta de bola no pé, é um jogador muito técnico, de boa bola parada, de muito bom passe, diferente do Pulgar. Né? Então, assim, acho que o Felipe Luiz ganha aí uma situação de meio-campistas que mudam a cara do time. Um equilibra um pouco mais, desarma muito e também tem um passe muito bom. O outro é mais bola no pé, não é um grande jogador de desarme, mas a bola geralmente do pé dele sai boa, lançamento bom, bola parada boa, muita qualidade de passe. É uma contratação muito interessante. Eu acho que não é assim, chega para jogar e ponto final. Acho que ele vai disputar posição no setor que o Flamengo tem jogadores bons. Ele é um dos bons que agora o Flamengo vai ter também. Silas, se o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, num primeiro momento, priorizar ao Jorginho a posição que ele, Jorginho, mais gosta, declaradamente mais gosta, e se o Jorginho for titular, meu campo do Flamengo poderá ser Jorginho, Gerson não sei, né? Porque tem a questão. Mas os caras já sabiam dessa situação, hein, Plihal? Acho que não, hein? Não, a possibilidade de repente. Não, porque o Gerson renovou o contrato há pouco tempo. Eu também E a multa, eu acho que muito pelo contrário. Até uma história vai acabar se entrelaçando na outra. O Gerson, há pouco tempo, renovou o contrato e nessa renovação a multa caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. O contrato anterior do Gerson iria até dezembro de 27, portanto, mais 2 anos e meio. O renovado vai até novembro de 30.
com o contrato anterior, é que, lógico, o contrato foi renovado para o Gerson ganhar mais, Claro. ter um reajuste salarial. Mas para o Flamengo, se o Flamengo já soubesse dessa possibilidade real de perder o Gerson e por isso teria ido atrás, tivesse ido atrás do Jorginho, não, jamais renovaria o contrato do Gerson. Sim, Né? verdade. Ele jogando de 5, aí a gente volta naquilo que Então, se o Gerson ficar, o que parece complicado seria Jorginho, Gerson e Arrascaeta. Sim, Pensando que o Flamengo joga com Um 3. 3 homens na frente. sim. Esse meio-campo é o meio-campo que te agrada? Não, esse Levando tudo em consideração, não só para frente. Não, como é que eu passo? Pra frente, mente? Para frente mente e para trás mente também. Então, para frente mente, entra naquilo que o Zico sempre falou. O Zico falou assim para mim: pode ter um jogador no mundo que tenha acertado mais passes passe iguais aos meus, mas mais do que eu não tem ninguém. Então, assim, num time desse que vai ser, ninguém vai atacar o Flamengo de frente. Poucos times vão atacar o Flamengo, assim, vão encarar de frente o Flamengo, River Plate, esses times sim. Mas poucos times, até por dinâmica. A gente podia falar aqui, o Palmeiras, não, o Palmeiras tem outro tipo de jogo, aperta tal, mas não é aquele time. Então, assim, pensando isso, com a bola nos pés, o Flamengo, agora sem a bola, tanto é que de quem que a gente sentiu muita falta? João Gomes. Quando o João Gomes foi embora, o Flamengo ficou chorando, Verdade. porque o Arturo Vidal veio, não resolveu, veio o Alcaraz, que é volante meia, também não resolveu. Então, para trás mente, esse meio-campo é um O problema. próprio Andrés Pereira Sim. também. Aí o Renato Gaúcho tentou colocar ele para jogar de costas lá, também não deu certo, foi ruim demais. Então, assim, para trás mente pode ser problema, sim, porque o Jorginho tem 33 anos. Sim. Como a gente ouviu ali na entrevista, ele não jogou tanto. Acho que o Prates que falou aqui, ele não jogou tanto lá Jogou na última Mas na última temporada jogou menos. Justamente. Então, isso tudo aqui. Você tem viagens longas. Agora, o Felipe Luiz, ele está formando um elenco que é absurdamente grande É uma fartura, é uma coisa que chama e de atenção. competência. É uma Então, fartura ele não que vai ter poucos têm. problema com isso. Agora, é um cara que quer fazer história aqui, já falou, mas com todo sucesso para ele, né? Mas o Pulgar também está jogando muito bem, e o Pulgar é volante 5. O Jorginho não é o 5 marcador, ele é o 5 construtor. Ele tá pensando muito quando o time tiver a bola, né? Pra sair da Justamente. defesa. Então, agora, não sei, qual a possibilidade, 5 pirro. de jogar os dois, né? Qual a possibilidade de jogar os dois, Pulgar e Jorginho? Pode acontecer. Pode acontecer. Em Pode, determinado claro, momento, para ele dar um reforço. claro que pode acontecer. E aí um atacante, por exemplo, ele já não precisa voltar tanto, porque aí você tem uma proteção maior ali. Os laterais podem subir mais, porque aí ele tem uma cobertura. Quando a gente fala em Jorginho de 5, né, Silas? Ele na apresentação hoje falou que é a posição que se ele pudesse escolher ele queria jogar. Não é Jorginho ou Pulgar. Pode ser Jorginho ou Pulgar em jogos. Verdade. Pode ser. É uma Verdade. posição. O Pulgar é um jogador que tem boa saída de bola, marca, até desarma mais, rouba mais bola do que o Jorginho. Outro tipo de meio campista, mas pode ser. Pode ser o meio campo de Jorginho, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, por exemplo. Sim. Se o Felipe Luiz quiser. O Everton Araújo, que é um garoto. Nem que- fala do De La Cruz, hein? De La Cruz, por exemplo, teve espaço, né? Teve a contusão e não estava bem também. Muita antes de gente machucar, achou né? que ele viria para disputar essa posição com o De La Cruz. O De La Cruz não está jogando, assim, não Olha, na última temporada, o Jorginho fez 6 jogos na Champions, 15 na Premier League, 1 na Copa da Inglaterra e 5 na Copa da Liga Inglesa. É isso. Realmente não foram tantos jogos, no total 27 partidas. 27. Então, quase um turno e meio do brasileiro, né? Pensando em. Agora, por outro lado, né? 33 anos jogando lá na Europa são 30 aqui, né? 28, 29, porque ali você economiza Ele vai muito encontrar aqui, né? físico, Parece que a você tem concorrência. menos distância, você Chegando ao tem Flamengo, a campos concorrência melhores. ainda é muito grande. Ele Sim. está em um lugar que o Arsenal conseguiu ter bons meio-campistas, o time fez uma temporada que os jogadores de meio-campo se destacaram. No Flamengo, claro que ele chega assim, é um jogador que ficou muito tempo fora do Brasil, fez a carreira basicamente na Europa, mas ele também chega a um lugar de muita concorrência. Sim. Não é que ele está chegando a um lugar que ele chegou, tomou conta, pegou a camisa, dono da posição. Vai ter que disputar a posição. Talvez menos concorrência se o negócio do Gerson se concretizar. O Zenit está super disposto a pagar a multa, que para os padrões Zenit, perfeitamente acessível,
25 milhões de euros. Assim, tipo assim, eu vou deixar tomar esse cafezinho aqui e vou comprar o Gerson, vou trazer o Gerson para cá. Sim. O Gerson ganharia, segundo informações, 3 vezes mais do que recebe de salário no Flamengo. O staff do Gerson, o pai do Gerson, até teria pedido ao Zenit só fazer o depósito da multa pós-Campeonato Mundial, para o Gerson jogar ainda o Campeonato Mundial, o Super Mundial pelo Flamengo, depois sairia. Libertadores, um abraço. Prejudicaria o Gerson na seleção brasileira, Plirra? O Luiz Henrique ficou prejudicado, né? Foi exatamente o mesmo clube. A dúvida eu acho que é essa daí. De titular com o Dorival Júnior, nem convocado foi. 90 eu estava no Cesena, e o Cesena caiu para a segunda divisão, e o Cesena queria que eu permanecesse. E a Sampdoria estava querendo me contratar. Eu fui para a Sampdoria, que era o campeão italiano, mas por conta da seleção brasileira. Porque se eu fico no Cesena, as minhas chances, de repente, começariam a diminuir. Então, assim, eu acho que o Gerson tem que pensar nessa possibilidade. Mas vencimentos, Prates, 6 vezes superiores. No mundo real, né, Plihal? O dinheiro não aceita desaforo, né? Então, assim, é muito difícil falar da situação do cidadão. Não vai. Ele sabe a realidade que vive, certamente tem um belo salário no Flamengo, mas pode ter um salário ainda melhor e maior no Zenit. Talvez o que amenize a situação de quem, por exemplo, deixa o Flamengo para jogar no mercado russo hoje, seja o fato do treinador do Brasil, da seleção brasileira, ser um europeu. Então, teoricamente, talvez tenha um outro olhar. Teoricamente, talvez tenha auxiliares que acompanhem um pouco mais o futebol russo do que outros auxiliares, talvez estivessem muito ligados aqui à cultura brasileira, ao futebol brasileiro. Eu acho que a dúvida é essa. Eu acho que assim. Mais do que a carreira, a dúvida é se vai seguir ou não na seleção brasileira. Confirmação. Sim. Se é um Rafinha. Rafinha decide jogar na Arábia Saudita. Sim. Dificilmente ele vai deixar de jogar. Deixar de ser convocado. Mas o Gerson, na seleção, ainda está na fase de não é o Gerson do Flamengo ainda. Isso. O status nem de perto que tem no Flamengo. Não, também. Ele corre um grande risco mesmo de ficar fora da seleção brasileira já nas próximas chamadas. A gente falou isso do Neymar, né? Quando o Neymar foi lá para o... Não, mas o Neymar é outro. Pode jogar... Se ele tiver bem, é verdade. Ele for jogar Kings League, que bobear, ele vai pra Copa. Um amigo meu, eu tava para ir pro Japão, e eu falei para ele, Cláudio, mas nem tudo é dinheiro. Ele foi, tem moeda também, ele falou. Nossa, dinheiro não é problema, a partir do momento que você tem. Aí eu falei, tem moeda também. E como perda para o Flamengo, apesar da oferta gigante que o Flamengo tem no seu elenco de talentos? É uma liderança técnica, é uma referência do time, que o Flamengo, se perder o Gerson, vai perder, o time vai seguir muito forte, né? Não sei se o Jorginho... Eu não vejo o Jorginho como substituto do Gerson. Acho que pode acontecer até de maneira, assim, inconsciente. Mas o Flamengo tem o Everton Araújo lá, hein? Que é um menino ainda, mas... É mais marcador, né? Mas tá pintando... Esse é volantão, né? Mas tá pintando como um bom jogador. Ele acertava um passe, daí no mesmo jogo ele deu um passe de 3 dedos e fez um gol contra o Fortaleza. É que quando você fala de Flamengo, pro Flamengo, tudo bem, os meninos do... Como é que é? Os meninos do Ninho e tal... Mas quando você fala de Flamengo, primeiro time, cara, parece que a régua vai lá para cima e os meninos do Ninho ficam... Parece que tem que jogar muito. Olha, teve que fazer para o pessoal começar a acreditar que ele, né? Que ele, próprio Matheus Gonçalves, né? Sim. Também Gonçalves ainda não se afirmou. sobe, desce, Mateuzinho, que nem tá lá mais. Ou seja, ali no Flamengo a coisa é mais como... E Natan, o lateral esquerdo, o quarto zagueiro, o lateral esquerdo, que tiveram que ir para fora, sair para começar a ter. Rodrigo Muniz, praticamente não jogou no Flamengo, tá lá na Europa, e esse é um cara que aliás, estava todo mundo atrás dele aí, o próprio Palmeiras. Internacional e Atlético Mineiro esfregam as mãos para o Zenit fazer logo esse depósito. Adversários nas oitavas de Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo, o Inter, caiu no lado da chave menos difícil na Libertadores, mas o primeiro confronto é casca grossa. Muito. E sem o Gerson a coisa pode mudar um pouquinho de figura. Acho que o Flamengo vai seguir favorito, sem o Arrascaeta no primeiro jogo também. Suspenso. O Gerson e o Arrascaeta está suspenso no primeiro jogo contra o Internacional. Dá uma nivelada, Pratos. Não, pro Flamengo seria uma perda considerável. Esse daí, e ele usa a dica reversa, né, Plial? Sempre joga favoritismo do outro lado, sempre tá de olho no Internacional. Mas é uma perda técnica considerável, né? Porque é uma liderança do elenco do Flamengo, além de ser muito bom jogador, um jogador que carimba as jogadas, um jogador que dita o ritmo do time. Também não vejo assim, Gerson saiu, não, o Flamengo agora vai cair dramaticamente. Isso eu não vejo. Mas que é um desfalque sentido, eu acho que a curto prazo é um desafio para o Felipe Luiz. Tem muita gente boa para jogar, o Jorginho que chegou é bom jogador,
mas é uma certeza que está indo embora, né? Aí vai depender do Gerson, que ele vai. E é isso aí, torcedor. Como vocês sabem, o Flamengo pode ganhar mais de 50 milhões com a venda de Gerson ao Zenit. O clube russo está próximo de concluir a contratação do Gerson devido ao acionamento da multa rescisória do jogador rubro-negro. Desse modo, além dos valores pagos pelo clube russo, na transação, o Flamengo pode receber 50 milhões de reais pela quebra de contrato. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, caso o Gerson decida romper o contrato vigente e pague a multa rescisória para ir ao Zenit, o Flamengo tem direito a ganhar mais 50 milhões de reais em cima dos 25 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de euros vai dar na casa de 150 milhões de reais. Com mais 50 milhões de reais, o Flamengo vai sair com a venda de Gerson por 200 milhões, né, praticamente. Com isso, o Flamengo pode receber 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões na cotação atual, referente à multa rescisória, além de mais 50 milhões relativos aos direitos de imagem de quebra de contrato sem justa causa. Ou seja, a saída do camisa 8 pode render 210 milhões aos cofres do Flamengo. O Zenit demonstrou interesse novamente no gesto em sua compra junto ao Flamengo. Na última sexta-feira, 6, o time rubro-negro emitiu um comunicado alertando que o jogador só deixará o clube mediante ao pagamento da multa rescisória e à vista, nada de parcelado, já que o Zenit queria comprar o Flamengo de forma parcelada, né? O Zé Bolo disse: não, não, não. Só se você pagar o valor integralmente à vista, só fazer o Pix. Com essa disposição, o elenco rubro-negro segue focado na estreia do Mundial de Clubes. Isso porque o Flamengo entra em campo dia 16 deste mês contra o Esperance da Tunísia, às 22 horas, horário de Brasília, na Filadélfia. E é isso aí, torcedor. O que é que vocês acham? O Gerson deve ou não sair do Flamengo? Toda vez que tem uma janela de transferência aberta, né? Tem esse zum 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 do Gerson sair do Flamengo, né? O cara não sabe se fica no Flamengo ou se sai. Ele deve lembrar que, caso ele vá ao Zenit, dificilmente ele vai ser convocado para a seleção brasileira. Assim como o Luiz Henrique do Botafogo, né? Ex-Botafogo, que estava no Botafogo, frequentemente era sendo convocado pelo bom futebol, merecidamente. Mas a partir daí que ele foi para o Zenit, sumiu. E o mesmo pode acontecer com o Gerson. E é isso aí, torcedor. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro negro.